Olá, queridos alunos do 7º ano. Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês nessa aula. Vamos verificar o número e o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Estamos na aula de número 27, o objeto de conhecimento, produção, circulação e consumo de mercadorias, com detalhamento, indústrias no Brasil, evolução histórica e tipos de indústrias. Então vamos lá dar início à nossa aula. Vamos falar hoje sobre a indústria no Brasil, tá? Então eu preciso do conhecimento histórico de vocês sobre o processo de industrialização. Então vamos começar a nossa viagem no tempo a partir do processo de industrialização brasileira. Vamos com a gente. Então, a indústria no Brasil, o histórico dessa industrialização, ele tem algumas etapas. Primeiro, a industrialização no Brasil foi historicamente tardia ou retardatária. Isso quer dizer o quê? Que ela começou tarde, tá? Não foi que começou de tarde, não. Começou tarde em relação ao resto do mundo. Por quê? Lá na Inglaterra acontecia a primeira Revolução Industrial e o Brasil ainda vivia sob o regime colonial e escravagista. Isso mesmo. As primeiras fábricas só puderam ser abertas com a chegada da família real no Brasil em 1808. Tá? É importante destacar aqui, por quê? Porque o momento na história onde o Brasil era um país agrário, né, e escravocrata. Então, nós tínhamos o trabalho da agricultura e a exploração do trabalho de escravo. A Revolução Industrial, ela muda o conceito do trabalho. Isso mesmo. Agora, o trabalho escravo deixa de ser algo vantajoso para o capital acumulativo, para os ricos, para os burgueses. Deixa de ser vantajoso e passa agora a ser o trabalho assalariado. Para você entender bem, o escravo não compra, o escravo não consome. Né? Então, o trabalhador assalariado, sim. Então, agora, deixa de ser os nobres, né? Quem era a elite da época eram os nobres, a realeza, né? E quem emerge nesse momento da história são os burgueses. Eles passam a desenvolver uma atividade econômica importante. Eles não são nobres, são homens ricos que vão acumular capital e vão dizer, ei, o sistema escravocrata não funciona. É preciso trabalhadores que recebam salário para comprar aquilo que nós vamos oferecer para eles. Então, hoje em dia, o trabalho assalariado é o que garante o funcionamento da economia a nível mundial. Então, nesse momento, quando começa a Revolução Industrial na Inglaterra, o Brasil ainda era colônia de Portugal e nós estávamos ainda sob o sistema escravocrata e colonial. Quando a família real chega ao Brasil, Dom Pedro II, ele vai trazer para cá, para o Brasil, as primeiras indústrias. Acompanha com a gente na história. Então, o desenvolvimento do setor industrial no Brasil pode ser dividido em 4 fases. Então, nós temos aí as primeiras 2 fases, né, de 530 a 808, que é o período colonial. Né? Basicamente, estava-se proibido trazer indústrias para cá, para o Brasil. De 808 a 930, aí é interessante, nós temos aí mais de 100 anos, de uma época para outra. Tá? Compreende a época joanina, tá? Do primeiro e segundo reinado e a primeira república. Surgem as primeiras fábricas. Mas o café, lembra do café? O café era produto de exportação ainda para o mercado internacional. Lembra que durante muito tempo a nossa economia, o café era a principal base da economia nacional, tá bom? E aí o café vai ser o trampolim para a mudança do sistema. Quando vem as primeiras fábricas para o Brasil? No governo desse senhor aqui chamado Getúlio Vargas. Uma curiosidade, você deve conhecer Getúlio Vargas de algum nome de rua, nome de praça na sua cidade. Toda cidade no Brasil tem esse nome de rua ou de praça. Quando começa a industrialização no Brasil? No primeiro governo Vargas, isso mesmo, de 1930 a 1945. O Vargas teve mais de um governo, tá?
Vargas governou várias vezes o Brasil. O Estado passou a investir na abertura de empresas públicas. É a partir daí que surge a ideia do serviço, tá? Do serviço público, tá? A partir do governo Vargas. Público, tá? É a partir desse momento que começa a investir a ideia das empresas públicas, com destaque principalmente para a indústria pesada, a indústria de base da economia brasileira, tá bom? Bom, nós tivemos até o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Essa abreviação aqui da Segunda Guerra Mundial, as indústrias eram substitutivas. O contexto internacional também ajudou. Como eu falei para vocês em outros momentos, uma guerra é um processo muito custoso. Tanto para quem ganha quanto para quem perde, todo mundo gasta muito numa guerra, tá? Isso necessário para instalar indústrias pesadas foi necessário quem? Capital estrangeiro, dólar. Gente, o Brasil se endividou muito para conseguir instalar aqui as primeiras indústrias. Isso é resultado de quê? Empréstimos que foram emitidos junto aos Estados Unidos da América. É isso mesmo. A galera lá do Tio Sam, eles vieram para cá, para o Brasil, e disseram, olha, nós podemos ajudar vocês, tá? Podemos ajudar na instalação das indústrias, das fábricas, desde que vocês nos ofereçam aí juros bem vantajoso. Infelizmente, nós tivemos esses acordos aí com os bancos internacionais que o Brasil passou anos pagando. A Segunda Guerra Mundial, ela foi um elemento que contribuiu bastante para o desenvolvimento da indústria. Isso mesmo. Lá na Europa, por exemplo, a Segunda Guerra dizimou a Europa, né? O Brasil, inclusive, participou da Segunda Guerra Mundial, né? Mas a Segunda Guerra acaba com a Europa, mas fortalece a indústria bélica norte-americana. Isso mesmo. Durante o período da Segunda Guerra, os Estados Unidos se beneficiaram de toda a confusão que ocorreu na Europa do século XX. O Brasil participou, teve inclusive expedições brasileiras até a Alemanha, né? E nós temos registro na história quanto a isso. Em contrapartida, o Brasil pede empréstimos para a criação das empresas públicas. Nós estamos num momento da história em que começa a se descobrir muito minério no nosso território, né? Além do ouro, além da prata, tá? Então, são criadas algumas indústrias, né? Algumas fábricas de exploração dos recursos básicos do Brasil. Quem são elas? Acompanha. Então, nós tivemos aí a criação da primeira Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, tá? Estamos aí no começo na segunda metade do século XX, né? E também a Companhia Vale do Rio Doce, foi criada em 1942. E a Fábrica Nacional de Motores foi criada em 1943. Temos aí as imagens, né? Você está acompanhando aí a imagem da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, essa do meio, e a Fábrica Nacional de Motores. Vale ressaltar que tanto a Companhia Nacional de Motores e a Companhia Vale do Rio Doce não são mais empresas públicas. Elas foram privatizadas no ano de 1998 pelo governo brasileiro, foram vendidas ao capital internacional. Elas não pertencem mais ao Tesouro Público, apenas a Companhia Siderúrgica Nacional ainda funciona como a extração de alumínio, tá? Para quem não conhece, a CSN é uma das grandes extratoras de alumínio no Brasil. A Vale do Rio Doce, hoje, ela é chamada apenas de Vale, tá? Foi criada também, em 1945, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, tá? Muito importante aí para a manutenção e distribuição de energia elétrica para o Nordeste. E foi criada também, em 1953, a Companhia de Petróleo Brasileiro. Isso, a Petrobras. Foi criada em 1953. A Petrobras e a Companhia do São Francisco ainda são empresas públicas, né? Apesar de toda a confusão que se faz em torno da Petrobras, por exemplo, o governo brasileiro
A Petrobras hoje é uma empresa de economia mista. Para você entender bem como isso funciona, metade do capital da Petrobras é estrangeiro e a outra metade do capital é público. Como é que funciona? Sendo que a parte em que o capital é público, o governo é o acionista majoritário. Significa que ele tem mais poder sobre o capital privado. Então, a Petrobras ainda é, apesar de ser de economia mista, ainda é uma empresa de petróleo pública, tá? Ela é responsável pela distribuição de petróleo e gás para todo o território nacional. Nós tivemos um momento da história em que houve um grande passo na industrialização no Brasil. Isso se deu principalmente na época de um presidente que tinha um plano ambicioso, fazer 50 anos em 5, tá? O seu nome era Juscelino Kubitschek, ou apenas presidente JK. Vamos lá. Bom, nesse momento, a industrialização brasileira, no período do governo de Juscelino Kubitschek, tá? Eu falei para vocês, presidente JK, né? Ele governou de 1956 a 1961, tá? Foi, na época, existia apenas um mandato presidenciável. Então, eles tinham um plano de metas. Qual era esse plano de metas? Investimentos nas estatais e nos setores de energia e transportes. Entrada maciça do capital estrangeiro em novos setores industriais, como automóveis, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos, químico-farmacêutico. E a consequência, o aumento da dívida externa e a inflação e a concentração industrial na região do Sudeste. Importante destacar que no governo JK nós temos a transferência da capital federal. Isso mesmo, antes a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Até o início do governo JK, né, no período em que ele é eleito presidente da República, ele é eleito com a seguinte promessa: transferir a capital federal do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, para a região onde ela é hoje, Brasília, né? E ele disse que ia construir Brasília em 5 anos e conseguiu construir, né? Isso favoreceu. A construção de Brasília não é só a troca da capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste, do Sudeste para o Centro-Oeste. Não é só isso. Nós temos também um grande investimento do governo JK em rodovias. Podemos citar aqui a BR Transamazônica, tá? A Belém-Brasília e a 319, depois que vai ser também dessa época do governo. Na verdade, a 319 não vai ser nesse período, ela vai ser durante o governo militar. Mas a Belém-Brasília, né, e a BR Transamazônica vão ser rodovias construídas para integrar a região norte do Brasil à região sudeste do país. No governo de Juscelino Kubitschek, nós temos também o grande investimento e maciço investimento nas indústrias automobilísticas. Isso mesmo, regiões do interior da cidade de São Paulo vão receber grandes investimentos do capital estrangeiro, principalmente alemão. Nós vamos encontrar ali na região do interior de São Paulo, né, do sudeste de São Paulo, grandes fábricas de grandes montadoras que até os dias de hoje, ainda estão na região do ABC paulista, tá? No governo Kubitschek, além da transferência da capital, além dos investimentos, abertura de estradas, investimentos automobilísticos, como nós vimos, nós temos o aumento da dívida externa brasileira. Lembra que nós nos endividamos no momento lá no início da industrialização, né, e passamos a nos endividar novamente quando a gente transfere a capital federal, tá? Agora, vamos falar para um outro momento da economia do Brasil, tá? Um outro momento que nós passamos a depender também do capital estrangeiro foi durante o período da ditadura militar, no governo militar, de 64 a 85. Na época, se justificava o quê? O milagre econômico. Acompanha com a gente. Era o argumento em que os militares usavam na época, o milagre econômico. Né? De 68 a 74, eles diziam que eles podiam trazer elevados índices para o desenvolvimento econômico, do PIB, o Produto Interno Bruto, na época do Brasil,
estava gerando em torno de 10%. A política industrial do governo militar era a internacionalização e estatização da economia nacional e a expansão do consumo, principalmente voltado para facilidades no crédito. O aumento das exportações e dos produtos industrializados e da dívida externa do Brasil, consequentemente. De 73 a 79, nós vemos a crise do petróleo, que aumentou os juros internacionais, achatando o salário e o aumento da desigualdade e da exclusão social. Importante também fazer o destaque no período dos governos militares. No governo militar no Brasil, nós tivemos investimentos na área da estatização, principalmente valorização de grandes empresas públicas. O capital privado não tinha acesso às empresas estatais, O Estado controlava boa parte do sistema econômico, tanto na área do sistema automotivo, quanto na área da produção de bens de consumo, Mas nós tivemos um problema sério no período do governo militar, que foi o aumento da inflação, por conta da mudança do cenário internacional, na Europa principalmente. Durante o governo militar no Brasil, a Europa passa por várias transformações. E você sabe que o continente europeu e os Estados Unidos, eles são determinantes para a atividade econômica mundial. Nós estamos com várias guerras acontecendo, principalmente no Oriente Médio e na Ásia, Estamos aí com vários conflitos internacionais acontecendo e nós temos um momento na história em que acontece o enfraquecimento da área militar no Brasil, A denúncia de corrupção, a desvio do dinheiro público acabou enfraquecendo o sistema militar no Brasil, sem falar no período que nós vemos de censura no nosso país. Quando acaba o governo militar, aí volta o governo civil. É importante lembrar que durante o governo de Juscelino nós tivemos o governo civil, E depois de Juscelino nós tivemos um presidente civil que foi deposto e um regime militar que durou mais de 30 anos. Quando acaba o regime militar, volta o Estado civil, o governo de civis. E com isso existe a retomada do processo de industrialização no Brasil. De toda essa etapa da redemocratização do país, eu vou destacar apenas os anos 90 até os dias de hoje, tá bom? Então acompanha com a gente. As indústrias estatais são privatizadas. Gente, você sabe o que é uma indústria estatal, É aquela que pertence ao Estado. E quando ela é privatizada, ela é vendida para o capital privado. A economia se abre ao capital estrangeiro, na maior parte dos setores, e os trabalhadores veem seus direitos diminuídos. O acompanhamento da tendência mundial para a atividade industrial no Brasil cresce e desponta o setor de serviços e a tendência segue durante o século XXI. É importante também destacar isso para nós. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, de Vargas e no governo militar, nós temos a estatização da economia. Quem controla? O governo. O governo controla a economia. Com o fim do governo militar, nós temos agora uma outra forma de pensar a economia. Nós temos uma outra forma a partir da privatização. É isso mesmo. Eu vou vender o que é público para o capital estrangeiro. E aquele serviço que antes era oferecido pelo capital público passa a ser oferecido pelo capital privado. E o capital privado passa a dar preço naquilo que antes era gratuito às pessoas. Não existe nenhum tipo de serviço público hoje que seja pago. Mas, por exemplo, o setor da energia, o setor energético brasileiro, parte dele já está vendido ao capital privado. O setor da telefonia, lembrei agora, o setor da telefonia, Nos anos 90, por exemplo, até os anos 2000, ter um aparelho telefônico era extremamente caro.
E quem era detentor dos direitos da telefonia era o governo. O governo vende a concessão da telefonia pública, o capital privado chega no Brasil, abre-se os mercados para várias empresas no mundo todo, tá? E começa a concorrência entre elas. Então, quanto mais empresas oferecendo aquele serviço, mais barato se torna o produto, né? E hoje, com a modernização, com a globalização, nós temos aí telefones celulares que fazem diversos tipos de serviço, tá? Agora, ainda existe o serviço que é o serviço básico oferecido pelo Estado, que é saúde, educação e segurança. São só exemplos. Bom, agora vamos ver o processo de desconcentração industrial, né? Você lembra que durante o governo Kubitschek, Vargas e até durante o governo militar, nós tivemos aí a concentração de fábricas no Sudeste e no Sul do Brasil, tá? Agora, vamos ver o inverso. Vamos ver a mudança dessa concentração industrial. Acompanha. Nos anos 70, a dispersão dos investimentos para o interior de São Paulo ainda foi beneficiada com isso, e outras regiões, tá? Nos anos 90, o índice do crescimento econômico foi maior para o interior paulista, para o Nordeste e para o Sul, em relação à cidade de São Paulo, tá? Então, nesse gráfico, você tem aí a distribuição da população, tá? No Sudeste, por exemplo, tá? E a porcentagem da distribuição das indústrias nessa região, tá? Você pode perceber que nos anos 70, o Sudeste concentrava 80,7% das fábricas e nos anos 2000 já tinha 66,1%, tá? O Nordeste e o Norte e o Centro-Oeste, perdão, o Norte e o Centro-Oeste tinha 1,6% nos anos 70 e nos anos 2000 passa 6,7% das fábricas. Gente, isso é muito pouco em relação à atividade industrial do resto do país, tá? Na região Norte, por exemplo, nós tivemos o projeto Zona Franca, mas não foi o suficiente para alavancar a atividade econômica aqui na região Norte. Basta você observar que hoje, apesar de todos os incentivos fiscais que existem para as fábricas virem para Manaus, não conseguiu trazer o desenvolvimento econômico que o Sudeste e o Sul do país têm, tá bom? Só observar graficamente depois como é que as fábricas se comportam no nosso país. Continuando sobre a desconcentração industrial, né? Apesar da desconcentração espacial ocorrida nos últimos anos, ainda hoje temos indústrias em todo o território nacional, mas elas se concentram com mais força nos centros urbanos, em especial na região sul e sudeste do país, dando destaque para as regiões metropolitanas. Nesse pequeno mapa, eu tenho para vocês as áreas de grande concentração industrial. Ó, vou circular para vocês aqui, tá vendo? Então, é São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Curitiba. Rio Grande do Sul também nós temos uma concentração elevada. Observa Manaus aqui, ó. Observa Manaus em relação ao sudeste do Brasil. Observa Belém, da região norte. Baixíssima concentração industrial. O Nordeste, você vai ver grandes fábricas, principalmente nas capitais litorâneas do Nordeste, tá bom? Apesar de que o Piauí não tem capital litorânea, tá? Avançando um pouco mais, nós vamos ver os tipos de indústria e as suas finalidades. O primeiro tipo, quero dar destaque, é aquela de bens de produção. Tá vendo aí? Indústria de base, indústria pesada. É aquela que se dedica à produção de matéria-prima, que posteriormente será utilizada por outra indústria que se transformará no elemento final desse produto. Por exemplo, siderúrgica, petroquímica, madeireira, produtora de cimento e mineradora. Tá aí, ó, uma fábrica de produtos industrializados, uma siderúrgica. Temos aí tirando produtos para a indústria de base. Depois vamos ver as indústrias intermediárias. Quem são elas? Aquelas que produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias, tá? Exemplo, as indústrias de mecânica, destinada à produção de peças automotivas, pneus, entre outros componentes, de veículos
que produzam ferramentas, produtoras de ferramentas. Então tem a imagem de uma empresa que fabrica elementos para outra empresa. Nesse caso aí é petroquímica, né? A ideia aí de indústria química também. Além de peças e equipamentos eletrônicos, como tratores, máquinas, concreto, vidro, etc. Tem uma empresa que fabrica software, por exemplo. Nós temos vários exemplos de fábricas que fabricam peças para outras indústrias. Agora vamos falar das de bens de consumo. As de bens de consumo, elas têm duas classificações. Elas produzem bens destinados diretamente ao consumidor final, sendo produtos acabados ou que estão disponíveis para aquisição direta por parte da população. E elas podem ser divididas em dois grupos: bens de consumo duráveis e bens não duráveis. Anota bem esse conceito para nós aí. O primeiro tipo que eu quero classificar para vocês é a de bens de consumo duráveis. Acompanha. Bom, são aquelas que possuem longa duração, né, e não perdem sua utilidade rapidamente, como eletrodomésticos, automóveis, materiais eletrônicos e móveis. Então eu tenho aí todos esses equipamentos, gente, eles têm um nome, tá? Produto da linha branca, tá? Que é linha de cozinha, tá? É máquina de lavar, é geladeira, é cafeteira, é micro-ondas, é aspirador de pó. A ideia é que eles sejam produtos duráveis, tá? Então que eles possam ser utilizados por longo tempo. Infelizmente tem alguns produtos que você compra que não passa às vezes nem um ano utilizando. Mas tem aqueles não duráveis. O que são eles? São os perecíveis. Aqueles que têm seu uso que deve ser feito em um curto espaço de tempo, tá? Como alimentos, medicamentos e bebidas. Então você tem aí o exemplo de supermercado, né? O supermercado ele vende produtos não duráveis. Então quando você vai no supermercado, todo produto tem que ter uma data de validade. Significa que ele tem um prazo para ser consumido. Então você viu toda a organização das indústrias, né? Toda a organização das indústrias. Bem, aquelas que produzem aqueles produtos para fábricas, para grandes construtoras, aquelas que produzem softwares, aquelas que produzem bens de produtos duráveis, né? Como essa televisão que está acompanhando vocês aí na sala de aula, é um bem durável, né? O ar-condicionado da sala de aula de vocês é um bem durável, tá? Agora, um bem não durável é aí o alimento, é a roupa da gente, por exemplo. É um exemplo de bem não durável. Ela tem um prazo de validade para ser usada, né? Apesar que tem gente que usa roupa aí por décadas, tá bom?